o tema de hoje é vivendo um tempo de conquista. Deus tem falado muito ao meu coração sobre conquista. A gente vive um tempo de deserto na nossa vida e vivemos um tempo de deserto na nação. E muitas vezes o tempo do deserto às vezes se prolonga por causa da incredulidade, por causa da desobediência. Mas nessa noite nós não vamos falar de deserto não, a gente vai falar sobre conquista. Porque eu creio que quando Jesus morreu naquela cruz e ressuscitou, o tempo da conquista liberou. O tempo da conquista já chegou. Não vai chegar ainda não, já chegou. Só que quando a gente não... a gente ainda é do reino do Senhor. Já está tudo liberado do reino do Senhor. Mas ainda temos a mentalidade do Egito, a mentalidade da escravidão. A gente já vive no tempo da conquista, mas com a mentalidade do deserto ainda. Então é por isso que às vezes a gente não desfruta de tudo aquilo que já está liberado para a gente. Mas nessa noite o Espírito Santo quer trabalhar conosco como viver em um tempo de conquista. Porque nós já estamos no tempo de conquista, amém? Eu estou no tempo de conquista porque eu sou filha amada do Senhor. Se você ainda não é filho amado do Senhor, você ainda está no tempo de escravidão. E essa noite é tempo de você entrar no tempo da conquista, amém? Mas se nós somos filhos amados do Senhor, já vivemos em tempo de conquista. Então o texto que eu vou ler é um texto de Josué 1, 6 a 9. Um texto que muitos de nós amamos, conhecemos, muitos de nós já decoramos esse texto. E é um texto de encorajamento para o povo de Israel. E nós hoje somos o povo de Israel. Então que você possa sair dessa noite aqui sabendo que você é um conquistador. Que nada vai te parar. Porque Deus já liberou. Então diz assim, ó. Seja forte e corajoso. Porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei, de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém? Que palavra do nosso Deus para Josué. E essa é a palavra de Deus nessa noite para cada filho dele. Nossas vidas, a gente tem é feito de momentos, é feito de ciclos, é feito de tempo. E o que nos difere para vivermos bem esse tempo é saber que tempo nós estamos vivendo. Às vezes a gente está no deserto e não quer aceitar aquele tempo de deserto. Às vezes a gente está no tempo de conquista e a gente não sabe como viver esse tempo de conquista. Então, sábio é aquele que consegue identificar e aproveitá-las. E em Eclesiastes 3 diz que tem tempo para tudo. Então, tudo na nossa vida tem um tempo. E sábio é aquele que aceita esse tempo e aprende com esse tempo e se permite viver vários tempos na sua vida. Não fique paralisado em um tempo. Talvez Deus já tenha liberado para você sair desse deserto, mas você está paralisado. Você não identificou que já acabou o tempo de deserto e é tempo de conquista. Conquistar é algo inerente ao ser humano. Nós somos movidos a conquistas, desafios, mas o pecado, ele deformou a nossa maneira como fazemos isso. E em vez de ser algo saudável, e em nome de conquistas, pensamos somente em nosso prazer e poder. Esse é o problema do ser humano. Não há problema em conquistar, não há problema nenhum em ter desafios. Mas o porquê que nós queremos conquistar, que é o problema da situação.
Quantos povos são massacrados por causa de conquista de poder de outros? Quantas pessoas são oprimidas porque o outro está querendo sempre mais? Não é esse tipo de conquista que nós estamos falando nessa noite. Nós estamos falando do tipo de conquista espiritual, uma conquista que está alinhada com aquele que nos criou. Deus, Ele desde que nos criou, Ele nos colocou desafios, Ele nos deu missões para fazer. O que estragou tudo foi o pecado, foi a decisão do ser humano de resolver ser Deus. Isso estragou tudo. Mas Deus sempre quis que a gente fosse povo de conquista, porque Ele é um Deus que conquista. Ele é um Deus que está sempre conquistando a nossa pessoa com seu amor. Enquanto eu meditava nesse texto durante um tempo, durante essa semana, Deus me ensinou sobre tempos em que todo ser humano pode passar, principalmente os filhos dele. Primeiro nós passamos pelo tempo da escravidão, que é o tempo que a gente é dominado pelo pecado. É o tempo que a gente é oprimido pelas nossas ações longe de Deus. E aí vem o tempo da libertação, quando a gente clama e fala: eu não quero mais viver uma vida de escravidão, eu não quero mais viver uma vida onde o pecado me domina, onde eu faço coisas que eu não quero fazer, que eu só me prejudico, que eu só penso em mim. E a gente reconhece que em Jesus há libertação. Então nós entramos no tempo de libertação, um tempo que o sangue de Jesus vai nos purificando. Mas depois a gente entra no tempo da promessa. Porque quando nós estamos puros diante de Deus, Deus começa a se revelar a cada um de nós. E Deus começa a nos envolver nos seus projetos que Ele está fazendo na terra. Deus não parou de se movimentar nesse mundo. Deus não abandonou esse mundo. Deus está agindo nesse mundo através da igreja dele, através do povo dele. E para isso, quando a gente sai da escravidão e a gente recebe a libertação, a gente entra num nível de promessa. Queridos, tem promessa para a igreja nesse tempo. Só que às vezes a gente está com essa mente de escravidão e a gente olha para a nossa nação e diz: não tem mais nada de bom para acontecer aqui. Tem sim, somos nós. Deus libera promessas sobre a nossa vida, não para nós ficarmos satisfeitos na terra que Deus já nos deu. Deus libera promessas na nossa vida para a gente abençoar, para que o povo veja e queira ser do nosso povo. Foi por isso que Deus escolheu o povo de Israel, para dizer assim: olha, nações, olha só, quando o povo me obedece, olha o que acontece. É isso que Deus quis quando o povo de Israel foi escolhido. E quando ele escolheu a igreja, foi por esse motivo, para quando as pessoas olhassem para o povo dele, as pessoas falaram: eu quero esse Deus. Isso aconteceu no início da igreja. As pessoas perguntavam aos apóstolos: o que eu faço para me arrepender? O que eu faço para ter essa vida? Porque eles eram impactados pelas ações de Deus no meio daqueles homens. E hoje, no século 21, nós temos promessas que a igreja vai ser uma referência para essa nação. Porque se a igreja não fizer isso, Jesus falou que a gente não presta para nada. E eu quero prestar, vocês querem? Então, nós já temos palavras de promessas na nossa vida. Individual que vai atingir a coletividade. Abraão recebeu uma promessa de um filho, mas não era para ele, era para começar o povo de Deus. O povo pediu só para ser liberto daquela opressão do Egito, e Deus deu mais. Deus falou assim: olha, vocês não têm nem terra, mas eu vou dar a terra que eu prometi a Abraão para vocês. Então esse é o nosso Deus, Ele nos envolve nos movimentos dele e nos abençoa, porque receber um filho, ter um casamento, ter uma terra, Deus quer dar isso para a gente. Mas Ele não quer que você se contente só com isso. Ele quer que tudo isso que faz bem na nossa vida sirva para os propósitos dele na terra. Mas tem um tempo do deserto, que ninguém gosta. Tempo de promessa todo mundo gosta. Receber promessa é uma bênção. Mas para a gente viver o tempo de conquista, nós vamos precisar passar pelo deserto.
Porque é no deserto, como a gente aprendeu com o apóstolo Joel aqui no aniversário da igreja, é que a gente vai sendo lapidado. E tudo que estava lá na escravidão, que a gente gostava, que a gente achava normal, vai tendo que sair da nossa carne, da nossa alma. E dói, e dói. Mas aqueles que perseveram chegam na terra prometida. Muitos morrem no deserto. Eu não quero morrer no deserto e não ver aquilo que Deus está me prometendo por causa da minha incredulidade, por causa da minha desobediência. Você só vai morrer no deserto se você for incrédulo, se você não perseverar. E depois do tempo do deserto, tem o tempo da conquista. E nós estamos vivendo nesse tempo. E depois do tempo da conquista, tem um tempo de desfrutar. E depois de consolidar. Então hoje nós vamos nos atentar para o tempo de conquista. Nós já chegamos no tempo da conquista. Nosso Deus é um Deus de conquista e Ele tem prazer em nos envolver nelas. O texto que lemos relata bem esse tempo. Tudo começou com Deus. A gente cantou esse hino, Alfa e Ômega, início e fim. Tudo começa com Deus, querido. Não fica achando que o que Deus te prometeu começou com você, não. Começou por Ele. É Ele que começa. Não é Abraão que resolveu que ele ia receber uma promessa de Deus. Não. Foi Deus que foi lá e chamou Abraão. Tudo começa com Deus e tudo vai terminar em Deus. Tudo que Deus prometeu vai acontecer. Se você vai estar envolvido ou não, depende de você. Mas que vai acontecer, vai. Porque aquele povo de Israel saiu de milhões quando Moisés libertou. Mas só 2 entraram. Porque só 2 perseveraram. Que foi Josué e Caleb. Porque não aguentaram o tempo do deserto. Acharam que não eram verdadeiras as palavras dos profetas. Então, querido, não morra no deserto. Você está no tempo da conquista. Você tem que chegar na conquista do Senhor. E para cada tempo, Deus levanta líderes e revela seus planos. Ouça os que os profetas estão dizendo sobre a nação. Pare de ouvir comentário de televisão que você vai perder a tua fé. Fica 24 horas ouvindo o que está acontecendo em todas as manifestações do Brasil. Você vai começar a ficar com medo. Você vai para o mercado estocar tudo que você tem. Você não vai querer sair de casa. Você vai pensar um monte de coisa. Mas se você tiver com a palavra dos profetas para esse tempo, você vai começar a viver como um conquistador. Mas tem gente que não ouve palavra, tem gente que não ouve profeta. Então morre mesmo. Porque esse povo tinha Moisés, que era o homem que via Deus face a face. E aquele povo morreu no deserto. Porque quando chegava a dificuldade do deserto, em vez deles lembrarem o que Deus fez, eles murmuravam contra Moisés, eles murmuravam contra Deus. E acabaram que não puderam desfrutar, conquistar a terra prometida. Muitos processos aconteceram com o povo até chegar ao tempo da conquista. Ficaram escravos por 400 anos, depois viveram no deserto por 40 anos, e aí sim chegou o tempo da conquista. Mas vocês acham que foi fácil esse tempo da conquista? 4 anos. Quando eu comecei a ler e vi que Deus falou assim, agora vai, povo, vamos conquistar. Eu falei, meu Deus, chegou o tempo da conquista. Pensei que fosse rápido, né? Um dia eu já estava lá na terra. Não, 4 anos. Para que eles pudessem começar a desfrutar. Eles tiveram que guerrear muito para tirar os inimigos da terra. Porque tinha gente naquela terra e eles precisavam tirar todos. E muito do que eles não desfrutaram, porque eles não obedeceram a Deus, em vez de tirar todos, resolveram tirar alguns e conviver com eles. E aí eles tiveram problemas para consolidar aquilo que Deus tinha prometido. Cuidado, quando Deus manda você conquistar alguma coisa, você tem que acabar com todos os inimigos. Porque se não acabar com todos os inimigos, você vai ter dificuldade de consolidar tudo aquilo que Deus está te prometendo. Então hoje a gente vai aprender quais são as atitudes que nós devemos ter quando estamos em tempo de conquista. Como nós fomos libertos, você precisa, nesse momento de conquista, você precisa lembrar como você era escravo de Satanás, como você era
escravo do pecado. É necessário você olhar para trás. Toda vez que Deus vai começar um tempo novo, Ele começa lá do início. Tudo isso aconteceu quando eu chamei meu servo Abraão, prometi a ele um filho, que eu falei que desse filho ia ter uma grande nação, que ele não iria poder contar. E aí ele vai contando. E aí eu libertei vocês do Egito, eu abri o Mar Vermelho, eu trouxe maná. E Deus vai lembrando como que eram os tempos passados, para que a gente possa ter a autoridade para entrar no novo nível de conquista. Então, quando você perceber que o seu deserto está acabando e Deus está dizendo, prepara que agora é a hora de entrar na terra, agora é a hora de conquistar em meu nome, você precisa relembrar como tudo começou para você ser fortalecido. Você precisa lembrar como você recebeu as promessas do Senhor, tanto individual como no coletivo, na igreja do Senhor. Você precisa lembrar disso. Você precisa lembrar das experiências do deserto que te fizeram chegar até a conquista. E aí você vai precisar tomar algumas atitudes para conquistar. Então a primeira atitude que você e eu precisamos precisamos obedecer em todo o tempo. Olha o conselho de Deus para Josué. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei, de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-vindo. Obediência nos leva à conquista. Deus já liberou o tempo de conquista para o povo dele. Tempo de conquista de pessoas para Jesus, tempo de conquista de libertar pessoas oprimidas, tempo de mudar uma realidade dessa nação, desse bairro, desse estado. Deus já liberou através de Jesus. Nós temos a mensagem que pode e tem poder para revolucionar todo ser humano. Mas a gente precisa viver uma vida de obediência. Não adianta a gente querer conquistar em nome de Jesus sem obediência. Nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então, se você faz parte do povo de Deus e você está vivendo já no tempo de conquista, porque Jesus já liberou tudo para as nossas vidas, a posse já foi liberada, mas teremos que nós mesmos expulsar os inimigos. Somos nós, como igreja de Jesus, que precisamos, na autoridade do nome de Jesus, começar a expulsar os inimigos que tentam entrar na nossa casa, entrar na nossa igreja, entrar no nosso bairro, entrar na nossa nação. Nós já temos a visão de quem são os inimigos. Não são as pessoas. São os demônios, são as legiões que estão guerreando pela vida das pessoas. E nós temos o poder do Espírito Santo para conquistar em nome de Jesus. A obediência abre o bom tesouro do céu sobre nossas vidas e sobre a comunidade que pertencemos em nome de Jesus. A certeza de que a hora da conquista chegou é porque Deus falou, é a hora. Não é porque eu decidi que agora é o tempo que eu vou conquistar. Não, porque Jesus ali naquela cruz, Jesus falou a última palavra de Jesus. Está pago. Acabou o tempo de deserto. Eu paguei a libertação de vocês. Agora tome posse da nova vida em Jesus. Então agora é tempo de andarmos de cabeça erguida, porque nós somos conquistadores. Aleluia. Quando olhamos para o povo de Israel, nós vemos um povo desobediente, um povo obstinado a fazer do jeito deles. Foi preciso todo o povo andar no deserto por longos anos para que os desobedientes e incrédulos morressem, para que o tempo de conquista acontecesse. Muitas das vezes a igreja não está avançando porque tem mais incrédulo e desobediente. Nós perdemos a nossa força não porque somos poucos em números, mas porque paramos de obedecer ao nosso Deus. Não temos influência sobre essa nação, somos chacota nessa nação,
Porque a nossa vida parou de demonstrar a obediência a Deus. E a desobediência trava tudo. Nós precisamos voltar e dizer: Deus, nos perdoe e nos use. Porque só a obediência que vai fazer isso. E depois, quando você começa a ler Juízes, a gente vai vendo que Deus começa a dizer assim: Josué morreu e passou umas 4 gerações e o povo foi esquecendo de Deus. Sabia por quê? Porque a geração que era para continuar falando também foi esquecendo de Deus. Sabe por que a gente chegou a esse nível de evangelho hoje? Porque as gerações começaram a fazer concessões com o evangelho. E aí Deus foi parando de ser conhecido. A religião ficou mais conhecida do que o poder de Jesus. E se a gente quer novamente que o Espírito Santo comece a tomar conta da nossa vida, que a gente viva como conquistador em Jesus, nós precisamos voltar a uma vida de obediência. Não é necessário entender, é só ouvir e agir as orientações da palavra, daquele que nos envolveu em suas conquistas, nos dando promessa de recebermos além do que fomos buscar no início. Quando Josué recebe essa palavra, Moisés, o grande líder, lá no início, também recebeu. 45 anos atrás, Moisés tinha recebido aquela mesma palavra: se meu povo resolver me obedecer, tem tudo. Tem bênção na terra, bênção na família, por onde eles passarem vai ter prosperidade. Mas se me desobedecerem, perde tudo. Deus já tinha falado para o povo. E Deus, quando chega a um nível, acabou o deserto, vamos para a conquista, Deus continua com a mesma ordem. Sabe o que significa? Que não importa qual o tempo que você esteja, você tem que obedecer. Em todo tempo. Eu estou no deserto, obedeça. Eu estou na conquista, obedeça. Eu estou desfrutando, obedeça. Eu estou consolidando, obedeça. Porque se você para de obedecer, você para no nível que você está. Aquele povo ia ficar um tempo no deserto mesmo, porque Deus falou assim: olha, eu não posso deixar esse povo conquistar logo, porque eles não têm maturidade para conquistar. Eles vão se assustar demais e não vai dar certo. Quando a gente olha a história do povo de Israel, Deus realmente pensou no tempo de deserto para eles, mas não 40 anos. Não 40 anos. E teve a oportunidade que Deus, vamos começar a conquistar. O que aconteceu? Foram 12, né? 12 espias lá olhar a terra. Deus mandou olhar, eles foram espiar. Esse é o problema. Esse é o problema. Deus manda a gente olhar, mas a gente vai lá vasculhar. Quando a gente vasculha, a gente vê muito inimigo. E a gente diz assim: não dá. Quando a gente olha de longe, a gente só vê as bênçãos. E a gente vai com autoridade. Mas quando a gente começa a espiar, queridos, a gente começa: o gigante é grande demais, é boa a terra. A gente esquece a palavra que Deus nos deu. Deus está mandando a gente olhar para essa nação e profetizar que ela vai ser bênção, mas a gente está espiando a terra. A gente está vendo as greves, a gente está vendo a inflação, a gente está vendo subir tudo, a gente está vendo o desemprego. A gente está dizendo: não vai dar. Para de espiar o Brasil e começa a olhar com os olhos da fé essa nação. E começa a dizer: Deus, eu creio, porque eu estou disponível para abençoar as pessoas que estão ao meu lado, em nome de Jesus. Não importa o tempo que nós estamos, vamos precisar ser o quê? Obedientes. Vamos falar? Vamos precisar ser o quê? Obediente. Começa por você, meu irmão. Às vezes você fala: meu pai tem que obedecer mesmo. Não, é você mesmo. O pastor Marcelo precisa obedecer. Não, é você mesmo. Todos nós pastores e todas as pessoas que vão entrar nesse povo de Israel, é todos obediência. Todos. Porque senão nós não vamos conseguir passar nesse tempo de conquista. A tendência nossa a alcançarmos a promessa é relaxar. Mas no tempo da conquista há inimigos ainda a vencer. E só venceremos seguindo as orientações de Deus. Em Josué 3,5, Deus dá a ordem ao povo para se santificar, para que eles vissem suas grandes obras. E não há santificação sem decisão de obediência.
Até para se santificar, a gente tem que obedecer. E santidade não é quanto estamos afastados do mundo, mas o quanto estamos próximos de Deus. Nós ficamos tão próximos de Deus que a gente começa a olhar como Deus olha. Isso é santidade. Porque quando a gente começa a se achar maior que o mundo, melhor do que o mundo, a gente já perdeu a visão de Deus. Porque Jesus foi o homem mais santo do mundo e Jesus andava com os maiores pecadores e nunca se contaminou, porque ele andava próximo de Deus. Então você precisa de santidade, você precisa de obediência. Nós queremos ver nossas conquistas, mas precisamos obedecer em todo o tempo. Não é só uma vez não, é todo dia, é toda hora. Deus sempre cumpre seus planos, porque Ele mesmo diz que seus planos não serão frustrados, mas nem sempre eles acontecem no tempo previsto, porque as ações de desobediência no processo atrasam. Por causa de 10 e por causa do povo, aquele povo ficou 40 anos rodando. Cuidado com quem você ouve. Porque Josué e Caleb falaram, gente, é verdade o que eles estão dizendo, mas Deus deu a palavra que é para a gente conquistar, então está tranquilo. Mas eles ouviram os 10 e atrasaram tudo. Quem nós estamos ouvindo? O poder já foi liberado para a igreja. Quem a gente está ouvindo, que a gente está paralisado como igreja? Não é o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus está em movimento. Fique em santidade que você vai ver o movimento do Espírito Santo de Deus. E você vai entrar nessa terra prometida. Segunda atitude, nós precisamos nos renovar a cada vitória. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Olha que coisa interessante. Eles tinham uma terra para conquistar. Moisés no deserto, ele era um grande líder. Um líder que construiu a mentalidade de um povo de Deus. Mas sabia quantos reinos, né? Porque naquela época tinha um rei que tinha várias cidades. Sabia quantos reinos Moisés conquistou? 2. Agora, sabe quantos reinos Josué conquistou? 29. Então, no deserto, não é muito tempo de conquista, não. Não é muito tempo da gente conquistar muitas coisas. No deserto a gente vive muito sobrenatural. O povo viveu muito sobrenatural. É mar se abrindo, é pão caindo, é codorna chegando. Eles viram coisas extraordinárias. Mas na conquista, eles tiveram muito mais vitórias. Eles viram acontecer as coisas. Então nós estamos nesse tempo de ver as coisas acontecendo. Então, a gente tem que estar preparado, não só para ver o sobrenatural de Deus, mas para ver muitas conquistas do reino na nossa vida. Através da nossa vida, através da nossa comunidade. Então, seja um conquistador. O deserto nos lapida, nos dá provisão sobrenatural, mas temos poucas conquistas. Por isso, precisamos renovar nossas forças e ânimo, porque a palavra liberada há tanto tempo vai ser conquistada. Aleluia! Vai ser conquistada, não importa quanto tempo eu vou precisar ficar nesse deserto. O importante é que no final eu sei que eu vou ter algo que Deus prometeu. O problema é que a gente fica tão cansado no deserto, que a gente diz assim, Senhor, me dá uma terra aqui mesmo, que aqui já acostumei, não quero mais terra nenhuma não. Não, queridos, Deus tem coisas maravilhosas para o povo de Deus conquistar, e Ele está fazendo isso. Por que a gente vai viver num tempo de deserto, se Deus já liberou conquistas do céu? O céu está aberto para que possa chegar e tocar a terra. E por que a gente está junto com um povo que não é de Deus, lamentando, murmurando, duvidando, se a gente já tem uma terra prometida, que começa aqui e vai por toda a eternidade? Josué 14, 6 a 11, relata sobre a postura de Caleb. Como esse texto, gente, me abençoou essa semana. Ele não entrou na terra da conquista,
Porque 10 e o povo resolveram que não ia entrar. Começaram a chorar, falaram, por que a gente saiu do Egito? A gente vai morrer aqui no deserto, morreram mesmo. Mas Deus falou para Josué e Caleb, esses dois vão entrar. Porque eles creram na minha palavra. Gente, chegou nesse texto aí que depois você procura, Josué 14, 6 a 11, Caleb chega para Josué e fala assim, conta tudo de novo, lembra que eu falo? Tem que olhar para trás, contou para Josué, olha, lembra? O povo, era para a gente ter entrado na terra, o povo desobedeceu, o povo não creu, passou 45 anos, mas eu estou com o mesmo fôlego para entrar na terra prometida. Meu Deus! Ei, eu não sei quanto tempo você está esperando algo que Deus liberou para a sua vida. Não importa se vai demorar 50 anos, 60 anos, 20 anos, 30 anos, não importa. A palavra que Deus liberou para a sua vida vai acontecer. E você tem que chegar com esse ânimo de Caleb. Passou 45 anos, mas eu estou com o mesmo ânimo. Gente, que coisa linda, porque tem gente que chega até na conquista, mas chega caquético, chega quebrado, chega desesperado, chega de uma maneira que não consegue desfrutar, mas Josué está dizendo para mim e para você, e Caleb disse para nós no texto bíblico, eu demorei 45 anos para conquistar essa terra, mas eu não perdi o ânimo, porque eu tinha uma palavra do Deus Todo-Poderoso. Você tem uma palavra do Deus Todo-Poderoso para a sua vida? Para de ficar desanimado, levante do lugar e começa a conquistar. Em nome de Jesus, vamos conquistar, queridos. Você tem uma palavra do Espírito Santo de Deus. Deus, quando te salvou, falou assim, eu quero você para isso. E você está aí murmurando, chorando, dizendo que não vai acontecer. E Deus está dizendo aqui, eu vou soprar nessa noite o fôlego que tinha no Caleb. Sabe qual era o fôlego de Caleb? Era o Espírito Santo de Deus. Quem anda com Deus não perde o combustível, gente. Não perde. Pode perder uma batalha, mas a guerra já está vencida. Lembra quando você se converteu? Deus deu uma palavra para você. E você teve que passar pelo deserto. Só que você agora está dizendo, mas demorou muito, pastora. Não importa. Se você não chegou na terra da conquista, porque Deus está te lapidando, mas você vai chegar. E que você chegue como Caleb. O meu fôlego, o meu ânimo é como 45 anos atrás. Que coisa maravilhosa. Nesse tempo imediato que a gente fica, agora esse mês vai acontecer. E nada. E a gente começa, acho que eu entendi errado. Você não entendeu errado não, Deus tem processos. E demora mesmo. E quanto mais o destino é grande, mais lapidação você tem. Mas você vai chegar na terra prometida. Eu gosto de falar que a cada dia estamos mais próximos de alcançar o que Deus prometeu, em vez de focar que está demorando muito a chegar. Às vezes a gente foca, mas já passou 10 anos, nada. Foca nisso não, foca que você já está mais próximo de chegar. E quando você chegar, você vai dizer, passou 40 anos, 20 anos, 30 anos, um mês, 5 anos, não sei quanto. Mas você vai dizer, Deus, eu estou com o mesmo fôlego, porque é a tua palavra que renova a minha vida. Jesus disse que no mundo teríamos muitas aflições, mas que era para termos bom ânimo. Porque Ele venceu o mundo, as aflições não podem tirar nosso ânimo. Precisamos lembrar que Jesus já conquistou tudo para nós na cruz. E por mais que os inimigos insistam em permanecer, venceremos em nome de Jesus todos eles, porque Jesus já venceu. Como está seu ânimo? Seus inimigos já estão todos derrotados, você só precisa declarar isso para Ele. Você só precisa com autoridade dizer, acabou o seu tempo. Quem está comigo é Jesus. Enquanto você olhar para o inimigo, você vai parar pelo meio do caminho. Mas quando você olhar o inimigo e lembrar quem você é em Jesus, você vai avançar para conquistar. Todos nós temos um limite. Mas Deus quer nos levar para além de nossos limites. Apóstolo Joel. Gente, que frase. A gente fala assim, né? Quando está com um problema. Acabou. Meu limite acabou. Às vezes algumas pessoas falam, pastora, eu joguei a toalha. Eu falei, glória a Deus, porque agora Deus vai pegar a toalha e vai fazer o que tem que fazer.
Porque às vezes a gente segura a toalha e quer que Deus faça o sobrenatural. Não, joga essa toalha para Deus e Deus vai fazer o sobrenatural na sua vida. É hora de lembrarmos as palavras de Jesus e renovarmos nosso ânimo e avançarmos em conquista. Em vez de ficar desanimados pelo deserto e suas dificuldades, devemos nos renovar cada dia pelas vitórias diárias que o Senhor nos dá diante de tantos inimigos. Todo dia Deus vence inimigos conosco. Todo dia. Só que tem um que é grande na nossa vida. E a gente esquece daqueles que a gente venceu diariamente. Só ficam pensando, mas ele não cai. Já está caindo um monte, mas você só está fixando em um. E esse também vai cair em nome de Jesus. O inimigo usa mentiras para fazer com que os problemas durante as conquistas pareçam maiores que as soluções que carregamos. Ele diz que você não vai conseguir. Ele diz que o gigante é demais. Ele diz para você que você não merece aquela conquista. Ele diz para você que todos vão conquistar e você não vai conquistar. Quando você ouvir isso, porque eu já ouvi muitas vezes isso. E muitas vezes caí na armadilha dele. Mas eu aprendi que toda vez que eu ouvi essa voz não é do meu paizinho, é do inimigo que não quer que eu desfrute daquilo que o paizinho do céu já liberou sobre a minha vida. Então, se você está crendo que você está vivendo um tempo de conquista, vamos animar. Porque vai chegar o dia que a gente vai botar o nosso pé na bênção que Deus já disse que já está liberada para cada um de nós. Enquanto o povo conquistava, houve tropeços, medos, mas eles se renovaram na palavra e continuaram a conquistar. Cada vitória era um ânimo novo para novas batalhas. Em vez de olhar que era mais uma batalha, eles olhavam que era mais um passo para conquistar as promessas feitas pelo nosso Deus. Escute essa: Deus não nos fez para fracassar, mas para crescer e conquistar. Você não foi criado para ficar decepcionado. Com Deus, não. Deus não te criou para você ficar frustrado, paralisado. Deus te criou e mandou Jesus para você ser um conquistador. E um conquistador dele. Terceira atitude, nós precisamos crer nas ações de Deus. Olha a pergunta de Deus para Josué: não fui eu que lhe ordenei? Não fui eu que disse que a terra seria de vocês? Então o que vocês têm que fazer? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Você precisa crer que por onde a igreja de Cristo andar, por onde o Filho amado de Deus andar, grandes coisas do Senhor vai acontecer. Aquele povo já tinha vivido o deserto, já tinha visto o sobrenatural. Agora Deus diz: é hora de conquistar. E nas conquistas da cidade daquele povo, eles também viram o sobrenatural. Porque a primeira cidade que eles foram conquistar foram aquelas que eles duvidaram, que eles duvidaram, olharam os gigantes e não entraram. E foi essa que Deus mandou começar de novo, recomeçar. Vai pelaquela que vocês não creem. Eles precisavam ter fé. Porque eles já sabiam que um povo, 40 e poucos anos atrás, tinham ido naquela terra, tinham visto e não tinham conquistado. Dessa vez eles tinham que ir certos que eles iam conquistar. Então precisava ter fé. Eles precisavam crer que Deus estava com eles. E aí qual foi a estratégia de Deus? Começa a rodear a cidade e dá toque uma trombeta, né? As trombetas lá na hora. E assim eles foram, 7 vezes. Chegou no 7º dia, Deus falou assim: agora vocês vão dar 7 voltas, que o muro vai cair. Tem que ser obediente, tem que ter fé. E assim eles fizeram, e assim eles conquistaram. Teve uma cidade chamada Ai, que eles não conquistaram. Sabe por quê? Porque eles desobedeceram. Uma pessoa desobedeceu. Mas depois eles conquistaram. Eles tiveram que ter fé que Deus estava com eles e que eles iam vencer os inimigos. Então, nós precisamos crer que Deus já mandou a gente conquistar. E a gente precisa enfrentar os inimigos a partir das estratégias de Deus, não das nossas estratégias. Talvez você esteja no tempo de conquista, mas está conquistando com as suas próprias armas. E aí, em vez de ser um conquistador vitorioso, você tem sido derrotado, porque você tem usado as armas erradas.
Para conquistar, precisamos ouvir as orientações de Deus. Precisamos crer que Deus fará aquilo que nós não podemos fazer. Cada avanço é uma oportunidade de crer e ver as ações poderosas de Deus. Temos crido que Deus é conosco? Temos crido que Ele é capaz de derrotar qualquer inimigo? Será que nós, como igreja, como filhos amados de Deus, diante dos inimigos que aparecem na nossa vida, a gente corre desesperado, sem ânimo, desanimado, ou a gente se coloca e diz: Deus está conosco, a gente vai vencer? Só aqueles que creem agem com ousadia. Se você está vendo o inimigo, porque o inimigo é fácil ver, gente. Todo mundo vê o inimigo. O problema não é o inimigo, o problema é a gente crer que quem está conosco é maior que qualquer inimigo visível. Em toda a Bíblia, aqueles que conquistaram foram aqueles que agiram pela fé, tomaram atitudes ousadas, crendo que se Deus falou é porque era daquela maneira impossível e improvável que a vitória viria. Eles tinham homens valentes. A gente vê aqui em Josué que Josué reunia os grandes homens valentes para irem à guerra. Mas ainda eram pouco diante do exército dos outros inimigos. Eles precisavam crer que Deus venceria a guerra por eles. Nós precisamos crer que mesmo que Deus tenha nos dado ferramentas poderosas para conquistarmos, só vamos conquistar se Deus estiver conosco. Lembra de Moisés? Deus falou assim: eu não vou com vocês não. Ele: não, Deus, se o Senhor não for, a gente não sai daqui. É assim que nós temos que viver. Senhor, se o Senhor não estiver comigo, eu não posso avançar contra o inimigo. Eu não posso, porque eu não vou conseguir derrotar. Quando cremos que somos do Senhor e estamos envolvidos em conquistas que têm a ver com seus propósitos, podemos crer em suas ações e também que Ele nos ajudará em meio às batalhas. Olha que coisa linda, gente. Se for preciso parar o sol, Ele faz. Se mandar chuva no tempo de escassez, Ele faz. Fazer com que os inimigos caiam em emboscadas, Ele faz. Mandar chuva de pedra, Ele faz. Abrir o mar, Ele faz. Ele faz qualquer coisa quando nós estamos envolvidos em seus propósitos. Quando as nossas conquistas têm a ver com Deus, o que a gente precisar e pedir, Deus vai liberar. Entende, igreja? Nós precisamos olhar as coisas que estão acontecendo ao nosso derredor e dizer: Jesus já conquistou. Deus, começa a liberar soluções para o nosso bairro, começa a liberar situações de inteligência, de sabedoria no povo de Deus, para a gente começar a ter influência em lugares para abençoar essa nação, para mostrar que quando nós somos de Deus, nós temos tudo. E Deus vai fazer. Mas você já pediu isso? Ou você só murmura? Quem murmura não vê nada de Deus. Mas quem crê e ora, vê grandes coisas do Senhor acontecer. Ontem a gente teve uma atividade do Crescer. Um dia diferente na terra dos gigantes. Foi lindo, gente. Ver as crianças com autoridade dizendo: medo, você não me pertence mais. Porque em nome do Deus Todo-Poderoso eu venço o medo da barata. Porque eles são pequenos, têm 4 a 6 anos. Hoje é da barata, amanhã vai ser de fazer uma entrevista de um emprego. Mas é a mesma, o que muda é a atitude. E a gente queria um dia bonito. Queria um dia que eles pudessem aproveitar a piscina. E a gente orou: Deus, o Senhor pode. A previsão era chuva, mas o Senhor pode. Choveu, queridos. Eu tenho fé que Deus ouviu as nossas orações. Não é coincidência, não. Filhos amados do Senhor oraram e Deus fez. Por quê? Porque ali tinha um propósito. Um propósito das nossas crianças pedirem ajuda do Deus Todo-Poderoso. São pequenas coisas, querido. Mas se você eu vou incomodar Deus por causa disso. Se você entende que você está no meio de uma conquista, você pode pedir para o sol parar. Você pode pedir para essa nação começar a se prosperar. Porque você entende que Deus vai fazer algo novo nessa nação.
E eu quero estar nesse movimento. Eu quero estar nesse movimento. Quando cremos, nós conseguimos ver os movimentos de Deus, experimentamos o sobrenatural acontecendo enquanto estamos avançando para as conquistas. A gente vê Deus agindo quando a gente crê. Mas quando a gente duvida, a gente só vê o natural. Que todo mundo vê. A gente conhece uma pessoa de fé é quando ela compartilha com você, vê a mesma coisa que você está vendo, mas a palavra dela é diferente sobre a situação. Você sabe que aquela pessoa crê em Deus. Quando você começa a falar um assunto e ela, em vez de murmurar, em vez dela concordar que as coisas não vão melhorar, ela começa a botar Deus na história. Você pode ver que você está com uma pessoa de fé. Pastor Roberto contou uma experiência, né, de uma senhorinha que ele foi no ônibus. E é como aquela mulher abençoou o pastor Roberto. Porque aquela mulher começou a dizer que ela cria o que Deus vai fazer no bairro Jardim Catarina. E com tanta autoridade, com tanta fé, que o pastor Roberto... Ai, foi uma palavra de Deus. Porque tem hora que é tanta barricada, tanta coisa nova, ruim do inferno que acontece no nosso bairro. Quando a gente encontra uma mulher de fé, a gente diz, é verdade. O que eu penso não é da minha cabeça. É Deus liberando sobre o povo dele. Então, toda vez que eu passo nas barricadas, eu falo, Senhor, é o jardim de Deus, já é a terra do jardim de Deus, que vai florescer nesse jardim Catarina, em nome de Jesus. Gente, nós podemos contar quantas igrejas nós temos nesse bairro, cada esquina é uma igreja. Está faltando obediência, está faltando unidade para nós abençoarmos esse povo aqui. Porque a gente já tem bênção do céu, mas às vezes o céu está de bronze por causa da nossa desobediência. E o quarto? Precisamos tomar posse das promessas. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Começa a ser forte e corajoso, porque aquilo que Deus prometeu nós vamos conquistar, a igreja. Agora, se você tiver com mentalidade de mamão, se você tiver mentalidade de capitalista, de consumista, você só vai receber devorador na sua casa. Você só vai receber frustração na sua casa. Porque você vai conquistar coisas para os seus status e não para o Deus da glória. Essa é a diferença. O povo de Deus está frustrado porque vem buscar a Deus só pelas bênçãos. Não vem buscar a Deus porque Ele é Deus. Porque quando a gente começar a ir ao trono por causa do Pai e não por causa das coisas que Ele pode liberar sobre a nossa vida, você vai ver o que Deus vai fazer nessa nação e vai fazer na sua vida. Agora tem um monte de crente frustrado. Ai, não passei na faculdade. Ai, não tenho isso, eu não tenho aquilo. Cara, você tem tudo. Você é filho amado de Deus. Por que você ainda murmura? Porque você tem vida eterna, você tem paz, você tem alegria, você tem bondade, você tem domínio próprio, você tem fé. O que você precisa mais? O que você precisa mais? Comece a tomar posse daquilo que Deus disse que você vai tomar. Não é aquilo que você quer, não. Porque às vezes a gente está frustrado porque a gente está querendo tomar posse de coisa que Deus não quer te dar. O que Deus tem para te dar é presença dEle. É isso que Ele tem para te dar. A autoridade do Espírito Santo de Deus para expulsar demônios, curar por pessoas enfermas. É isso que o Espírito Santo tem para a minha vida e para a sua vida. Mas você está atrás de coisa passageira. E a Bíblia diz, busque o reino de Deus. E todas essas coisas aí que você está zangadinho com Deus, vai acontecer na sua vida. Ou não vai acontecer, mas a graça dele vai bastar você. Mas nessa noite Deus diz assim, quem é conquistador tome posse daquilo que eu prometi. Quem é conquistador sabe o que Deus prometeu e está indo para lá. Não tá, tem hora que balança, mas não cai, não desiste. Vai para a presença de Deus e faz como Gideão. Senhor, me dá um sinal, porque eu me sinto tão improvável, mas me dá um sinal que o Senhor está comigo. E Deus dá quantos sinais for necessário. Mas quando você entrar na conquista, você não pode voltar para trás, porque senão você não conquista. Josué foi chamado para conquistar aquilo que seu povo já havia recebido muito antes do seu nascimento. Começou com Abraão. E se a gente for pensar, começou lá com Adão e Eva, quando Deus disse que ia trazer um libertador, que ia
acabar com essa desconexão do homem com Deus. Mas foi com Abraão que Deus começou um povo. E Josué só fazia parte dos movimentos de Deus para até chegar aquilo que Deus prometeu. E chegou a nós. Porque nós somos povo de Deus. Nós recebemos Jesus como nosso libertador. Para cada geração, Deus tem conquistas a serem liberadas, prontas para serem experimentadas. Deus tem conquista para hoje. Para a nossa geração. E você está envolvido nela, você está tomando posse nela, ou você está perdido, acreditando em tudo que o mundo diz que você precisa ter. A Bíblia diz, deixa todo pecado, todo embaraço e foca na corrida. Foca no porque você foi salvo em Jesus. Você foi salvo em Jesus para ter vida eterna. Não ir para o céu. Ir para o céu é consequência. A nossa missão é falar de Jesus por onde a gente andar. Com a nossa vida, com a nossa conduta, com a nossa obediência a Deus, com nossas palavras de fé, com as nossas ações sobrenaturais de Deus. A nossa missão é revelar Deus aonde a gente estiver. O que você vai tomar posse hoje está além de suas necessidades, tem a ver com Deus. O que seria tomar posse, pastora? É possuir uma coisa que nos foi nos dado o direito de possuir. O tempo da conquista é um tempo de liberação, mas você precisará habitar no que foi liberado para você. Jesus naquela cruz falou, está pago. O meu sangue vai transformar em vocês em pessoas de Deus, pessoas amigos de Deus, mas vocês precisam tomar posse. Vocês precisam ler a minha palavra, vocês precisam orar, vocês precisam jejuar, vocês precisam amar, vocês precisam obedecer tudo que eu ensinei. Então vocês viverão como filhos amados de Deus. Não basta só ter a certidão de nascimento que nós somos filhos amados. Nós precisamos viver como filhos amados do Senhor. Antes da posse tem a promessa. E a promessa já aconteceu. A promessa foi feita lá por Adão e Eva. Deus falou, eu vou mandar alguém que vai consertar tudo isso. E esse alguém é Jesus Cristo. Então a promessa já foi cumprida. Então agora é hora de conquistar. Agora é hora de desfrutar. Agora é hora de consolidar. É no tempo de conquista que vamos passar para outro nível. O tempo de desfrutar de tudo que conquistamos. Mas não tem como desfrutar se não tomamos posse delas. Deus nos promete e nos leva à conquista, mas Ele quer que não fiquemos só com a liberação. Ele quer que assumamos a posição que nos foi liberada. Em Josué 18, Josué falou para algumas tribos, até quando vão ficar esperando para tomar posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados deu a vocês? Escolham 3 homens e vai lá ver a terra e começa a fincar suas tendas, porque é de vocês. Deus está perguntando essa noite para todos nós aqui, até quando vocês vão viver uma vida medíocre sendo filhos amados do Senhor? Até quando vocês vão parar de ficar olhando a terra e não botar o pé? Até quando vocês vão ver outras pessoas crescendo no Espírito Santo de Deus e vocês paralisados? Até quando, igreja? Seja forte e corajoso e tome posse da vida que Jesus já liberou para você. Jesus já conquistou para nós a filiação, mas precisamos tomar posse dessa conquista, porque senão teremos acessos liberados, mas não frequentaremos. O céu está liberado, o trono está liberado, o Pai está liberado, e você está fazendo o quê? Longe dele. Toma posse, querido, viva na presença, desfrute da presença. Não importa quantos inimigos você vai ter que expulsar, mas todos vão sair em nome de Jesus. Toma posse disso, para de ficar amedrontado. O inimigo, quando vê que a gente está amedrontado, ele vem para cima da gente. Mas a palavra de Deus diz, resiste ao inimigo, ele vai fugir de nós. É isso, igreja, para de ficar com medo do diabo. O diabo já está derrotado, ele só quer enganar a gente para a gente ficar do lado dele. Mas nós somos o time dos conquistadores, dos vencedores. Nós vamos tomar posse de tudo aquilo que Jesus já liberou.
Na semana da virada da igreja da cidade de São José dos Campos, eu anotei palavras proféticas para eu tomar posse no ano de 2018. Uma das frases é a seguinte: portões abertos para os caçadores de bênçãos, através do relacionamento com o Pai e a intercessão. Pelo poder do sangue de Jesus, passarei pelo teste da espera, certo e de olho na recompensa, que vai do céu chegar. Aleluia, os portões já estão abertos, queridos. O relacionamento com Deus já está liberado para você ir no trono. Troca essa má notícia da terra e pega a notícia do céu. Traz notícia de paz para você, traz notícia de alegria para você, traz notícia de esperança. Troca tudo isso e Deus está liberando para a gente. Mas você precisa tomar posse. Você tem tempo de olhar o WhatsApp, Instagram, Facebook, tem tempo para tudo, mas não tem tempo para ir ao trono do Senhor. Porque quando você vai no trono do Senhor, querido, você não quer sair de lá, não. Você fala assim: ai, Senhor, eu tenho que sair daqui e começar a ver os inimigos. Mas está tão bom aqui. Mas Deus fala assim: desce do monte, porque tem gente para ver o meu sobrenatural. Tem gente para ser curado, tem gente para ser liberto, tem gente precisando de uma palavra de esperança. E é você que visitou o céu, que visitou o trono, que tomou posse da sua filiação, que vai buscar do céu e vai dar para quem está no inferno, e vai retirar pessoas do inferno para viver essa situação. Todas as palavras proféticas são para tomarmos posse, não é só para dizer uau. A gente gosta de falar isso, né? Porque a gente fica impactado. Mas tem que ser mais do que uau, gente. É tomar posse daquilo. A gente ficou uma semana ouvindo só palavras proféticas para essa igreja. E aí? É hora de tomar posse. Ouvimos palavras de proféticas que nós vamos estender a tenda. Já vamos ver essa igreja derrubada, as paredes derrubadas. Ou vamos ficar olhando para o inimigo que não temos dinheiro, que o país está quebrando. Não, Deus já liberou. É para ampliar, e nós vamos ampliar em nome de Jesus. Só não vamos se a gente ficar com os 10, mas nós só temos Josué e Caleb aqui. Nós ouvimos o apóstolo Joel: empurra que vai nascer, que dói mesmo quando está para nascer. Não é para desistir, é para empurrar pelo fôlego do Espírito Santo de Deus, que vai nascer. A gente ouviu do pastor Josué que a gente tem que aproveitar qualquer oportunidade. A gente tem autoridade do Espírito Santo de Deus para fazer a obra. Então vamos. A gente ouviu do pastor Marcos: vamos botar nossa esperança no trono, no cofre de Deus, e nada vai abalar a nossa fé e esperança. A gente ouviu do pastor Vladimir que Deus dá a oportunidade para arrepender. É hora de arrepender. Deus falou através do pastor Carlito sobre ampliar as nossas tendas e falou que o futuro é agora. Só vai servir para a gente dizer uau? Ou a gente vai crer que aquelas palavras liberadas aqui vêm de profeta de Deus, e se a gente não tomar posse, nós que vamos perder, porque Deus vai continuar se movimentando. Então tome posse. O tempo da conquista chegou para os filhos amados de Deus por meio de Jesus. E Deus espera de nós nesse tempo que obedeçamos, que renovamos o ânimo, que creamos nele e que tomamos posse do que já foi liberado. O que você precisa fazer para viver de maneira sábia nesse tempo que já chegou? O que tem impedido você de vivê-lo? Desobediência, desânimo, incredulidade, procrastinação? Deus chama à existência as coisas que não existem como já existissem. Essa palavra tocou muito no meu coração. Primeiro Deus fala para a gente. Para Ele já está tudo feito. Depois Ele concretiza. Primeiro Ele falou que Abraão seria um pai de muitas nações. Depois Ele fez Abraão ser pai de Isaac. 20 e poucos anos depois. Deus não foi mentiroso quando Ele falou para Abraão. Ele só adiantou o futuro. Então quando Deus libera uma palavra para a sua vida, meu irmão, mesmo que não está acontecendo hoje, já aconteceu. Porque quando Ele libera, o próximo passo é Ele fazer.
Deus já declarou o seu tempo de conquista. Agora Ele te fará um conquistador. Abraão creu, por isso ele viu que era impossível se tornar real. Sua decisão lhe fará viver o tempo de conquista já liberado, ou fará você estacionar no deserto. A palavra já foi liberada, agora é com cada um de nós. Toda oportunidade tem uma dificuldade. E toda dificuldade, uma oportunidade. A diferença está nas atitudes. Os campeões são finalizadores. Você quer ficar no meio do caminho ou você quer finalizar a conquista do Senhor? Porque o Senhor já finalizou e já disse que já tem vitória. Vai depender de você. Se você vai ficar com aqueles que não creram ou com aqueles que conquistaram. Eu gostaria que a igreja ficasse de pé. Essa noite é uma noite da gente dizer: Deus, a palavra já foi liberada. O tempo da conquista chegou. Diz para o seu irmão: o tempo da conquista chegou. Com alegria, com ousadia, irmão. O tempo da conquista chegou. E dizer assim: só depende da gente obedecer, renovar o ânimo na palavra, como Caleb, 45 anos, mas dizendo: ó, cheguei com o mesmo fôlego que quando o Senhor me deu a primeira palavra. Depende de nós crer no que Deus já está fazendo e tomar posse. Para de ficar na borda. Você já pode mergulhar. Você já tem acesso ao trono. Vamos orar e vamos pedir. Comece a orar no seu coração e comece a dizer: Senhor, me perdoa porque eu sou desobediente, eu não ouço a tua voz, eu faço o que eu quero. Comece a orar: Senhor, me perdoa porque tantas vezes a incredulidade tem sido mais parte da minha vida do que a fé. Senhor, me perdoa porque diante de tanto tempo, de tanta espera, eu acho que eu não ouvi o Senhor, eu acho que tudo que o Senhor já liberou é muito difícil acontecer. Comece a pedir perdão. A gente tem que aprender a pedir perdão. A gente justifica os nossos pecados. A gente diz: porque a igreja não prega sobre isso. A gente diz que porque está tudo errado. Não, está tudo errado é que a gente não se arrepende, queridos. Para de dar desculpa e começa a confessar seu pecado. Começa a dizer: Deus, eu sou desobediente. Deus, eu sou incrédulo. Deus, eu sou desanimado. Deus, eu sou procrastinador. Deus, me ajuda. O Senhor já liberou conquistas para mim como filho amado e eu estou aqui nesse deserto. Eu não quero morrer nesse deserto. Eu quero conquistar tudo que o Senhor liberou sobre a minha vida. Paizinho, nós reconhecemos que muitas vezes nós somos como o povo de Israel. Experimentamos da tua glória, experimentamos da tua graça, mas às vezes vamos deixando o Senhor. Mas a tua palavra é tão maravilhosa que diz: todas as vezes que vocês vierem confessarem os pecados, eu vou liberar de novo toda pureza, toda santidade sobre vocês. Pai, nessa noite nós estamos dizendo: perdão, Pai. Perdão porque não estamos conquistando para o teu reino. Porque não estamos obedecendo a tua palavra. Perdoe, Senhor Deus, que nós não estamos conquistando no teu reino, porque nós não estamos crendo na tua palavra. Oh Senhor Deus, tantas obras grandes o Senhor tem feito, mas toda vez que aparece um desafio, parece que a gente esquece tudo que o Senhor já fez. Oh Senhor, quantas vezes não conquistamos, porque sentamos no deserto e dizemos: não aguentamos mais. Pai, muitas vezes não conquistamos, porque tudo está liberado, mas somos como essa tribo. Procrastinamos. Ficamos somente com as migalhas que os outros conquistam. Oh Deus, e a nossa terra já está livre para ser conquistada. Mas nessa noite, Senhor Deus,
Nós te pedimos, Pai, que teu Espírito Santo passeie sobre esse lugar e comece a revelar as desobediências de cada um de nós. E que haja confissão de pecados nessa noite. Que haja quebrantamento do Senhor nessa noite. Para que a tua igreja avance. Para que os céus sejam abertos sobre esse lugar. Pai, nós também queremos te pedir que o Senhor renove o nosso ânimo. Pai, comece a lembrar do teu povo as palavras de promessas, de conquistas que o Senhor já soprou nos ouvidos dos teus filhos. Começa a dizer a eles: todas estão de pé. Renova o ânimo, o inimigo vai ser derrotado. Ó Espírito Santo, sobre esse fôlego do teu Espírito sobre nós. E nós queremos ser como Caleb, Senhor. Não importa o tempo, nós queremos chegar com o mesmo fôlego. Quando recebemos a palavra da promessa, nós queremos chegar na conquista com o mesmo fôlego, com a mesma alegria, com o mesmo ânimo. Pai, nos ajude a ver pelos olhos da fé. Pai, a gente está como aquele povo espiando os inimigos, estamos amedrontados, desencorajados, mas a tua palavra nessa noite foi: seja forte e corajoso. Não sou eu que te mandei ir. Jesus deu uma ordem: vá e busca as nações, e busca as pessoas para o meu reino. Conte para eles que a entrada já está liberada. Oh meu Deus, nos ajude a conquistar para ti. Pai, nos ajude a sermos filhos que desfrutem da sua presença. Pai, às vezes a gente chora porque a gente quer ter tantos acessos que vão passar na nossa vida. Mas agora, Senhor Deus, o acesso principal já foi aberto. O teu colo está na nossa disposição, Senhor, à nossa disposição. Todos os dias, todo momento nós podemos entrar nos Santos dos Santos e falar: Senhor, toma minha ansiedade, toma meu medo, toma minha frustração, tome, Senhor Deus, a minha enfermidade, toma, Senhor Deus, e traga sobre mim cura, e traga sobre mim alegria, e traga sobre mim esperança, e traga sobre mim fé, e traga sobre mim domínio próprio, traga sobre mim autoridade, e o Senhor vai liberando, porque tu és um Deus generoso, tu és um Deus que quer abençoar. Então ajude o teu povo a tomar posse da conquista que Jesus já fez na cruz. Pai, nós queremos sair daqui diferente do que entramos. Entramos com muitas questões, entramos com muitas dúvidas, entramos com muitos questionamentos, entramos, Senhor Deus, com tantas notícias da terra, Senhor Deus, com tantas notícias ruins da nossa nação, mas nós queremos sair como conquistadores, Senhor Deus. Nós queremos sair com uma nova mentalidade, nós queremos olhar para os inimigos sem medo, nós queremos enfrentá-los no nome de Jesus. Pai, faz algo novo sobre a nossa vida. Espírito Santo, traz algo novo para a nossa igreja. Pai, que a gente experimente o novo do Senhor todos os dias. Pai, essa é a nossa oração. Obrigado, Pai, porque o tempo de deserto tem um tempo, e o Senhor já inaugurou um tempo de conquista para o seu povo. É no nome de Jesus que nós te honramos, te agradecemos, porque o deserto para os obedientes é só passagem, porque a conquista é certa, no nome de Jesus. Amém.